Eu queria trazer um pensamento, queria trazer uma mensagem falando sobre isso, né? Como nossos pensamentos são influenciados, como eles são estruturados por palavras. E os nossos pensamentos, então, eles são formados por causa de palavras. E as palavras, ou elas transmitem uma verdade, ou elas transmitem uma mentira. Não existe coisa de meia verdade. Ou você junta as palavras para transmitir uma verdade, ou você junta essas palavras para transmitir uma mentira. E essas palavras juntas, quando nós recebemos essas palavras, é criado um pensamento, né, na nossa mente, na nossa memória, na nossa alma. E a partir desse pensamento, esse pensamento gera alguns sentimentos a respeito daquele pensamento. E esses sentimentos geram algumas atitudes, e algumas coisas nós fazemos, mas nem sabemos por que fazemos. Nós só fazemos porque aquele pensamento foi colocado lá nas nossas mentes, e esses pensamentos foram montados ou pela verdade ou pela mentira. E nós agimos de acordo com algumas coisas. Você já se pegou pensando assim, né, fez um negócio e falou assim, cara, mas por que eu fiz isso desse jeito? Ou, normalmente, quando você é apertado, né, numa situação, você tem uma reação. E naquela reação você revela de fato o que você pensa. Né? O cara começa a tentar passar a perna em você em algum negócio, você já pensa assim, nossa, eu vou ser mais malandro que ele. O que tem lá no seu pensamento? Malandragem. É um sofisma, é uma fortaleza, é um pensamento que foi instigado em você por palavras de mentira. E você vive, você tem aquilo como uma certeza, mas nem toda certeza é verdade, e você tem essas certezas no seu pensamento e você age de acordo com elas. Você age de acordo com elas. Então, às vezes, a mentira ou a verdade pode influenciar o seu pensamento. Quer ver? Eu aprendi essa história, eu não sei se é verdade ou não, mas ilustra muito bem que na época dos campos de concentração lá dos nazistas, os judeus ficaram presos lá durante um bom tempo. Só que chegou um momento onde a guerra acabou. E os países que venceram chegaram lá para libertar os judeus do campo de concentração, as pessoas do campo de concentração. E eles abriram os portões e disseram, vocês estão livres, vocês não precisam mais ficar aí, vocês podem sair. E um judeu virou para o outro, uma pessoa lá dentro virou para o outro e falou assim, olha, na verdade eu acho que é um alemão fantasiado de outro uniforme para falar que a gente pode sair, porque quando a gente tentar fugir, tentar sair, eles vão matar a gente porque nós estamos tentando fugir. Então não vamos sair, vamos ficar aqui. Aí passou 2 semanas, não tinha mais nada, a situação ficando pior lá dentro. Aí eles pegaram então, um dos judeus falou assim, eu vou sair. E saiu. E aí passou um tempo, ele voltou para contar para os outros, ei, vocês podem sair também. Né? Tá tudo bem. Daí eles pensaram lá dentro, não, sabe o que aconteceu? Ele saiu, aí o exército alemão pagou ele, vai cuidar dele, para ele trair a gente e falar que a gente podia sair. E aí quando a gente for sair, eles vão matar a gente porque a gente está fugindo. E eles ficavam pensando em argumentos para sustentar uma mentira baseada na experiência que eles estavam vivendo. Mas a verdade era, eles tinham certeza que iam ser mortos, tinham certeza que estavam presos, mas a verdade era, ei, vocês já estão livres, a guerra acabou. Então nem toda certeza é verdade. E muitas vezes eu e você criamos argumentos para sustentar certezas e não vivemos na verdade. E Paulo fala sobre isso. Por isso o título da minha mensagem hoje é Vivendo Livres pela Verdade. O título da minha mensagem é Livres pela Verdade. E 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, diz o seguinte, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? Fortalezas são
argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. As fortalezas são os argumentos que protegem a mentira do conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mentira, então, é uma palavra que vai contrário à verdade, e a verdade é de Deus. Vamos continuar lendo lá. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então nós queremos tirar os nossos pensamentos da mentira e colocar na verdade. Levarmos obediente a Cristo. Então nós queremos tirar o nosso pensamento da mentira e nós queremos colocar o nosso pensamento na verdade. Existem então pensamentos que se formam em nós, que são baseados na mentira, e nós criamos todo um sistema de argumentos para proteger essa mentira. É isso que o apóstolo Paulo está chamando de fortalezas. Ele fala fortalezas contra o pensamento altivo, contra o pensamento, fortalezas que sustentam o pensamento contrário ao pensamento de Deus. Vocês entendem isso? Vocês estão me acompanhando? Então, fortalezas. O churoma do grego fala o seguinte, que são argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Percebe? Essas fortalezas não fala de um lugar físico, mas fala de a sua mente construir fortalezas, argumentos que sustentem uma mentira. Pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra certa aqui é sofisma. Sofisma no grego é logismos. E logismos é pensamento, razão, tal como aquele que é hostil à fé cristã, julgamento, decisão, como expresso pela consciência. Ou seja, sofismas são todos os pensamentos baseados em uma mentira. E as fortalezas são os argumentos criados por nós para sustentarmos a mentira. A verdade tem fortaleza também? Não, ela não precisa. A verdade não precisa de defesa, a mentira precisa de defesa. Então, se você se pegar tentando argumentar demais para alguma coisa, sobre algum pensamento, já perceba, já é um bom gabarito. Se esse pensamento precisa tanto de argumentos assim, significa que ele não é verdade. Porque a verdade em si, ela se garante. Amém? Isso é bom para nós. Nós temos a mente de Cristo, estamos com a mente cheia da verdade. Amém? Ou seja, se eu estou pregando a mensagem e você fica pensando assim, isso não é bem assim. Acho que está errado. Acho que o que ele está falando não é isso. Acho que isso não se aplica para mim. Acho que isso não se aplica para a minha vida. Acho que isso não. Acho que isso são sofismas, são fortalezas. E você está tentando arranjar argumentos para ir em contrário à verdade que está sendo ministrada na sua vida. Você lê um versículo e pensa, esse versículo é para a época de Jesus, para hoje não serve. É um argumento de uma mentira. Que o diabo quer que permaneça na sua vida essa mentira para você não usufruir da verdade. O principal personagem que quer que você tenha mentiras no seu pensamento chama-se diabo, Satanás, aquele que engana. E ele não quer então que você viva os benefícios, a vida livre que está na verdade. Então ele te dá experiências, ele te dá argumentos, ele te dá motivos para você defender a mentira. Desde lá do princípio, ele tem trazido mentira, ele tem trazido dúvida, ele tem trazido argumentos contra a verdade. Lembra como ele tentou Eva? Ele tentou Eva assim, falando que aquilo que Deus falava não era de fato o que Deus falava, trazendo dúvida.
O diabo, o que ele mais quer é que você coloque a mentira no mesmo nível de credibilidade da verdade. E assim você tem dúvida. Na dúvida, você já não vive a verdade. Então o diabo não precisa nem que você acredite na verdade mais do que na mentira. Ele só precisa que você acredite na mentira tanto quanto você acredita na verdade. Já escutaram uma história assim? Tinha um muro e tinha um jovem em cima daquele muro. E de um lado tinha Deus, os anjos, os arcanjos, o céu inteiro, falando: vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E do outro lado o diabo sentado numa cadeira de praia, tomando um sucão e dando risada. E aquele jovem ficava olhando e os anjos falavam: vem para cá, Deus falava: vem para cá, Jesus falava: vem para cá, e o diabo dando risada. De repente o jovem fica bravo, né? Fala: ô diabo, minha vida não tem valor para você? Né? Todos aqui me querem, você não me quer? Aí o diabo começa a rir, ele falou: não, é que o muro é meu. Ou seja, um lugar de dúvida já é do diabo. Deus só tem compromisso com a verdade. E aí o diabo então, ele só quer que você coloque pensamentos que se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Pensamentos soberbos, altivos, pensamentos de coisas que não são verdades, como se fossem. Ó Deus, você está falando isso, mas não é bem assim. E esse tipo de coisa nos mantém aprisionados. Esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento é o que nos mantém estagnados. Esse tipo de conhecimento é o que nos mantém presos. É como aqueles prisioneiros que haviam sido libertos. A verdade é que a guerra havia acabado. Eles estavam livres, mas eles ainda pensavam como prisioneiros, eles se mantinham como prisioneiros. Eles estavam lá dentro aprisionados. E eles continuavam sofrendo por causa que o pensamento deles era contrário ao pensamento da verdade. Era contrário ao pensamento da verdade. As pessoas então, elas não buscam o conhecimento, porque o conhecimento nos tira da zona de conforto. A mentira faz com que as pessoas busquem apenas informação, porque a informação garante a elas argumentos para os seus sofismas, para as suas fortalezas. As pessoas estão em busca de cada vez mais informação, 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 e não do conhecimento da verdade. Já foi falar com um fofoqueiro e você tinha os fatos reais da história? Ele não escuta você. Por quê? Porque os fatos reais acabam com a fofoca dele. E o que ele quer é fazer a fofoca, é fazer o mal. Ele não escuta a verdade, porque isso não é uma informação que sustente a mentira dele. É um conhecimento que anula a mentira dele. A verdade, então, anula a mentira. A verdade, então, acaba com a mentira. Informação sustenta a mentira. Né? Nesse caso, que as pessoas estão buscando informação para isso. E as fortalezas, então, elas prendem as pessoas. Existem diversos exemplos de pensamentos que têm atormentado e aprisionado muitas pessoas. E quem coloca esses pensamentos não é Deus e não são as suas experiências. Quem coloca esses pensamentos na sua mente, na sua cabeça, chama-se Satanás. Muitas pessoas têm falado demais com Satanás, conversado demais com o diabo, e estão se mantendo presas por causa de uma mentira que ele coloca. Por exemplo, o importante é ser feliz. Você está preso aí, porque a alegria de fato vem pelo conhecimento de que sou útil a alguém. Mas um pensamento como esse, mentiroso, de que o importante é ser feliz, me faz buscar os meus próprios interesses acima de qualquer outra coisa. E aí eu nunca vou ser útil a ninguém. E aí eu estou em busca da felicidade, mas eu nunca vou encontrá-la. Porque a felicidade, o estado de alegria do homem, vem da consciência de que eu sou útil ao próximo.
Deus não nos criou para vivermos isolados e buscando os nossos próprios interesses. Deus nos criou para vivermos em comunidade, abençoando uns aos outros. Essa é a verdade. Viva como se não houvesse amanhã. Uma vida do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero. Porque senão não tem amanhã mesmo. Não pensando em consequências, não pensando em como aquilo pode influenciar a vida dos outros. Eu vou beber hoje o máximo que eu posso e aí eu saio de carro como se aquilo não pudesse matar a vida de alguém. Vou viver como se não houvesse o amanhã. É uma mentira. Tudo é relativo, é uma mentira. Na minha experiência não é bem assim, é uma mentira. E nós ficamos presos dentro dessa mentira. E estarmos presos dentro de uma mentira é de fato continuarmos dentro do campo de concentração, sofrendo. Existem outros tipos de mentira que vêm em primeira pessoa. Eu não consigo, eu não posso, não gostam de mim, não tem jeito. Isso tudo é mentira. E Satanás fala na sua cabeça essas palavras. E nós aceitamos isso e continuamos presos. Jesus já fez o que fez. Jesus já nos libertou na cruz. Jesus já venceu todas essas coisas. Ele já deu a notícia, a guerra acabou. Mas o diabo vem e mente. E eu e você ficamos presos nessas mentiras. Eu e você deixamos com que ele nos mantenha presos na mentira. Esses pensamentos, então, eles trazem o isolamento das pessoas. O isolamento, o medo do futuro. Eles se levantam contra o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Deus, que é o conhecimento da verdade. Esses pensamentos te levam a se ver menor do que as circunstâncias, mas Deus te fez para dominar as coisas e servir pessoas. Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Com incertezas do futuro, com medo do futuro, isso gera ansiedade no seu coração, ansiedade na sua vida. Saiu um estudo que o povo brasileiro é um dos mais ansiosos do mundo. Porque tem medo do futuro, não sabe o que vai acontecer. Porque tem mentiras em sua mente. Eu sei qual é meu fim, você sabe qual é o seu fim? Por que eu vou ter medo do futuro se eu conheço o meu fim? Está faltando verdade. As pessoas estão aprisionadas pela mentira, permitindo que a mentira os segure. Estão se tornando ansiosos por causa disso. Ansiedade é uma destruição na sua vida. Não sei, acho que é coisa de fresco, ansiedade. Conversa com uma pessoa que está sofrendo. Não é coisa de fresco, não. É coisa de Satanás assolando a vida daquela pessoa. E eu e você não tínhamos que falar que é coisa de fresco, eu e você tínhamos que anunciar a verdade. Expulsar Satanás daquele lugar, ele não tem esse direito. Cristo Jesus já venceu. Libertar as pessoas do cativeiro. A Bíblia nos ensina o seguinte em Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. A ansiedade também traz depressão. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa anima o homem. Quem é que pode trazer essa palavra bondosa? Eu, você, mas quem é que pode falar para mim? Eu mesmo posso falar também. Ansiedade é aquele excesso do futuro, aquele medo do futuro. As pessoas não sabem como vai ser o futuro e acabam perdendo a vida do presente, acabam perdendo a oportunidade de abençoar. A ansiedade deprime o homem. Mas o que seria uma palavra bondosa? 1 Tessalonicenses 5,18 nos dá uma boa dica. Deem graças em todas as circunstâncias.
Ah, essa circunstância está muito esquisita, eu não sei como é que vai terminar, eu não sei o meu amanhã, eu fico ansioso, eu estou falando disso, das circunstâncias que me cercam, e a Bíblia nos ensina, então, deem graças em todas as circunstâncias. Esqueçam o que as circunstâncias podem fazer, esqueçam o medo do futuro, comece a dar graças. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabendo daquilo que Cristo Jesus fez por mim, eu já tenho um motivo para agradecer hoje. Não importa o quão grandes as circunstâncias pareçam, eu posso começar a falar palavras bondosas agora, porque essas palavras de bondade vão me animar de volta, vão animar é colocar vida em. O deprimido é aquele que está perdendo vida, o animado é aquele que está recebendo, sendo colocado vida nele. E as palavras bondosas trazem vida à minha vida. E aí eu posso começar a agradecer agora. E essas palavras de agradecimento são verdades. Essas palavras de agradecimento são o que de fato são. E essas palavras de agradecimento, elas são a verdade que anula a mentira que está me gerando ansiedade, depressão, me fazendo sofrer. A verdade então anula a mentira. Não existe mistura das duas, ou é uma ou é outra. Na mentira, escravizados, na verdade, livres. É muito simples. Satanás então é aquele que engana. Ele só mente e prende a mente de muitas pessoas, para que não recebam a verdade, mas lutem contra ela. Você já viu aquela pessoa que ela está sofrendo, ela está padecendo pelo problema, mas quando você fala da verdade, ela ainda quer defender aquele problema? Sabe, é que você nunca esteve no meu lugar. Mas eu não estou falando sobre estar no seu lugar ou não, eu estou falando sobre, Jesus já esteve no lugar de todos nós naquela cruz. Estou falando do testemunho de Jesus, do que Ele fez por nós, da verdade em Cristo Jesus. É isso que eu estou anunciando. Eu não anuncio minhas experiências, eu não anuncio o que eu vivi, eu anuncio aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Eu estou falando da verdade. Abra o seu coração para a verdade, abandone a mentira. O diabo é o pai da verdade. Em João 8, 44 a 47 a Bíblia diz: vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus estava falando com algumas pessoas. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Vocês querem viver na mentira, vocês querem sofrer na mentira, vocês querem permanecer na mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Se ele foi homicida desde o princípio, o que ele vai fazer com você? O que ele vai fazer com você? Não vai matar você? É isso que ele quer. Manter você preso, até matar você nessa mentira. E nós ficamos defendendo essa mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. O que é o contrário da morte, de matar alguém, da mentira? Qual é o contrário? A verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Eu quero ler até aqui. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Percebe o texto do apóstolo Paulo agora? Falando que existem pensamentos na nossa mente e nós criamos argumentos baseados nessa mentira para defendermos isso, e por causa desses argumentos que ficamos defendendo, ficamos lutando, que nem são ideias nossas, nós rejeitamos a verdade, nós rejeitamos aquilo que Deus tem para nós, nós não aceitamos a mensagem daquilo que Ele tem para nós. Essa semana eu ouvi uma frase e me marcou. Nós já passamos tempo demais defendendo ideias que nem são nossas.
Alguém disse, e porque ele era bonitinho, estava lá no Instagram, eu peguei essa frase para mim e continuei falando. Nem faz sentido aquilo para nós, mas nós falamos. São os pensamentos que se levantam contra a verdade. E é muito fácil de entender, porque na mentira você fica preso. E Satanás, ele quer ver você morto. Satanás, ele quer ver você sofrendo. Satanás, ele quer ver você padecendo. Satanás, ele quer você na desgraça. Ele quer acabar com a sua vida. Ele não está brincando. Ele é uma praga, uma peste. Mas a palavra de Deus diz em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os faz livres. E a verdade os libertará. Ao aceitarmos a verdade na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida, Jesus na nossa vida, nós somos livres da mentira, nós somos livres do sofrimento, nós podemos sair do cativeiro, nós podemos sair do campo de concentração. Nós podemos abandonar os argumentos e os pensamentos que estão se levantando contra Deus, que nos impedem de viver aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós. Nós podemos abandonar tudo isso, recebemos a verdade em nossos corações, em nossas mentes e passarmos a viver a vida que Cristo conquistou para nós. Passarmos a usufruir de vida, passarmos a usufruir de bênçãos, passarmos a usufruir da capacidade que existe em nós de viver propósito, de sermos chamados filhos de Deus, ao recebermos a verdade. Ao recebermos a verdade, as nossas vidas podem mudar. Nós podemos renunciar a essa mentira toda, esse lixo todo. Nós podemos abandonar isso tudo e recebermos a verdade sobre nós. E Jesus Cristo um dia disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é nessa verdade, essa verdade que nos livra do campo de concentração, essa verdade que nos livra do cativeiro, essa verdade que nos dá uma nova vida. E hoje eu quero fazer algo diferente, eu quero orar com vocês. Eu quero orar expulsando todos os demônios, todos os espíritos imundos, todos os agentes das trevas que têm colocado mentiras sobre a sua vida. Eu quero ordenar que todo esse lixo vá embora. Eu quero me levantar em nome de Cristo Jesus contra tudo isso que tem enganado você e feito você sofrer. E eu quero declarar sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus, que nos guia na verdade. Por isso eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé. E Satanás não queria que você estivesse aqui hoje. Porque ele sabe que ele vai ter que soltar a sua vida. Ele não tem direito sobre você. Ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele foi exposto ao ridículo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus morreu lá na cruz. Satanás é um perdedor. Satanás é um falido. Satanás tem um lugar debaixo dos seus pés. Ele não tem autoridade sobre você. Ele não pode manter você preso. A Bíblia nos ensina que nós somos maiores, temos aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Satanás e suas mentiras não vão mais enganar você. Feche seus olhos, por gentileza. Pai Celestial, obrigado pela vida, pela obra completa, perfeita de Cristo Jesus. Obrigado porque nela nós encontramos liberdade. Obrigado porque nela nós encontramos a paz. Obrigado porque nela nós encontramos a vida eterna. Obrigado porque nela o Senhor nos deu poder e autoridade.
E é por isso que nós nos levantamos contra todo espírito imundo, contra todo demônio, contra todo agente das trevas que está afligindo agora o meu irmão e a minha irmã. Não importa se eles estão aqui, se eles estão nos assistindo pela internet. Eu falo com você agora, Satanás. Você tem que soltar a vida dessas pessoas. Você não tem autoridade para tocar esses pensamentos. Você não tem autoridade para tocar essa vida. Eu ordeno você agora, saia daí. Saia daí. Você que tem trazido pensamentos de morte, você que tem trazido pensamentos de engano, você que tem trazido pensamentos de feitiçaria, você que tem trazido pensamentos de medo, eu ordeno a você, saia da vida desse jovem, saia da vida do meu irmão, saia da vida da minha irmã agora. Você não pode enganá-lo, você não pode mantê-lo aprisionado, você não tem essa autoridade. Eu quero falar algumas palavras e eu gostaria que vocês repetissem essa oração comigo. Eu gostaria que vocês dissessem assim: eu coloco o sangue de Cristo Jesus, eu coloco o poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo entre a minha vida e os espíritos de engano, espíritos de feitiçaria, espíritos de idolatria, espíritos de orgias, espíritos de perversão, espíritos de pornografia, espíritos de sensualidade, espíritos de libertinagem. Eu coloco o sangue de Cristo Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e os espíritos de medo, os espíritos de morte, espíritos de vícios, espíritos de ciúmes, espíritos de brigas, espíritos de dissensões, espíritos de inveja, espíritos de bebedices. Eu ordeno a todo o poder das trevas, saiam da minha vida, agora, em nome de Cristo Jesus. Eu me declaro livre e liberto, em nome de Jesus. Está escrito na palavra de Deus, que é a verdade. Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas feridas, eu estou curado. Por isso eu coloco o poder da ressurreição entre a minha vida e todo espírito de enfermidade. Eu te ordeno, saia da minha vida agora, saia do meu corpo agora, vá embora em nome de Cristo Jesus. Eu chamo a existência a saúde dada pelo Espírito no meu corpo. Eu chamo a existência a saúde na minha alma. Agora eu me declaro livre e liberto. Eu me declaro livre e curado, em nome de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, o meu Redentor. Amém, amém, aleluia.